Olá, nós vamos meditar hoje sobre ansiedade de forma bíblica. 1 Pedro capítulo 5, o apóstolo nos dá uma direção. Ele diz para que lancemos sobre Jesus toda a ansiedade. Pedro, quando nos dá essa direção, ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que está falando. Porque em Atos capítulo 12 diz o seguinte, que ele estava preso e no dia seguinte ele ia ser apresentado a Herodes, o rei Herodes, e ele dormia, ele estava na iminência de ser morto e ele dormia profundamente. Isso chama muita atenção, por quê? Porque diante de um problema que ele ia enfrentar, Pedro dormia profundamente. Logo você entende em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, ele diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele está cuidando de vós. O que eu entendo? Que no momento em que ele estava preso, eu creio que veio sobre ele uma ansiedade, porque a ansiedade é uma reação a alguma coisa que vai acontecer. Então eu creio verdadeiramente que Pedro, ele ficou ansioso quando ele estava preso, ele ficou. Mas naquele momento ele lembrou de Lucas capítulo 12, que diz o seguinte, Jesus pregou dizendo, quando você tiver que enfrentar os magistrados, os principados, as sinagogas, não se preocupe com o que você vai falar. Não se preocupe, não esteja ansioso. Por quê? O Espírito Santo vai te dar a direção. A fé vem pelo ouvir. Pedro ouviu essa pregação do Senhor Jesus, gravou esse ensinamento do Senhor Jesus. Em Atos, ele passa pela situação e eu creio que ele lançou a ansiedade. Como ele fez? Ele tirou a ansiedade que estava tomando aqui e lançou pelos lábios, pela boca. Ele lançou e disse, Senhor Jesus, leva essa ansiedade. Senhor Jesus, tira de mim, Espírito Santo, essa aflição, esse mal que está me angustiando. Ele lançou, porque se lança a ansiedade, por incrível que pareça, meu irmão, minha irmã, por incrível que pareça, se lança a ansiedade pelos lábios, é pela boca que se lança a ansiedade, orando, louvando, clamando ao Senhor. Creio que foi isso que o apóstolo Pedro fez. Pedro fez isso. E ao fazer isso com fé, ele adormeceu profundamente. Tiago nos dá uma direção no capítulo 5. Ele diz assim, está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Está alguém aflito? Ore. A oração funciona de forma poderosa no que diz respeito à ansiedade. Toma posse dessa palavra. Em um nome